Oi, pessoal, como é que vocês estão? Pergunto isso porque a gente está aqui ainda no meio de uma pandemia, né? E a gente tem que lembrar de duas profissões que foram extremamente importantes nesse período, né? Que a gente tem que realmente sempre levar em conta, que é o pessoal da área de saúde e o pessoal de educação. O de saúde, óbvio, porque foram eles que salvaram muitas vidas, que se dedicaram, se entregaram realmente para salvar as vidas de muitas pessoas. E o de educação, porque a gente sabe que os professores, eles foram guerreiros realmente, né? De ter que se reinventar, se adaptar e manter acesa ainda a vontade de aprender das crianças. Isso realmente foi um grande desafio nesse momento. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre a educação e esses cuidadores, né? Das crianças da primeira infância. Deixa eu explicar quem vem. Vou ler aqui porque o negócio é babado. Luciana Araújo é nossa convidada. Ela atua há mais de 12 anos com crianças na primeira infância, com mais de 4.000 crianças e profissionais atendidos por seus cuidados e orientação. É embaixadora da primeira infância no Recife, é fundadora do projeto social Mão Amiga, é mãe de 2 meninas e vive intensamente e diariamente a educação integral. Lu, obrigada por estar aqui. Toda essa introdução chega a dar um orgulho de dizer, Lu, você está aqui para conversar com a gente. Muito obrigada. É um presente, Dea. Obrigada, viu? É muito especial a gente estar nesse momento aqui de partilha, né, de conversa. E é um momento que a gente pode transbordar na nossa vida e na vida do outro. Então, obrigada e parabéns por dar essa oportunidade. Lu, vamos lá. Explica pra gente o que é chamada primeira infância. Certo. A primeira infância, eu diria que é a fase mais importante da vida do ser humano, né? Eu diria que é um cristal e a gente precisa olhar de uma forma diferenciada para essa fase. Por quê? De acordo com vários estudos, e aí eu vou trazer a antroposofia, é considerado o primeiro setênio e vai de 0 aos 7 anos de idade, mas eu vou mais um pouquinho além, eu diria que é da gestação até os 7 anos de idade, né? E é nessa fase que tudo acontece, a gente percebe, né? As crianças, elas aprendem muito rápido, elas exploram tudo, né? O tempo todo, eu digo que elas estão com as anteninhas no corpo todo, sabe? Elas estão recebendo esse mundo, né? Então, para elas têm um olhar de bondade para o mundo e para as pessoas, né? E é uma fase lúdica, é uma fase que tem o maior potencial, né, do ser humano, onde a dimensão cognitiva, física, espiritual, emocional e social, ela se desenvolve de uma forma assim... Como em nenhum outro momento da vida, né? Exatamente. Então, quando a gente olha com esse ângulo, a gente entende, né, que é uma fase que eu diria que é um cristal e que precisa ser lapidada e muito bem nutrida. Cada areazinha para que ela se desenvolva da melhor forma. E para isso está lá o professor, o cuidador. E você tem um projeto lindo que eu queria que você explicasse um pouquinho, que é o projeto do Cuidando do Cuidador, é isso que chama? Isso, Dea, Cuidar do Cuidador, exatamente. É um projeto, né, que veio assim do coração, da minha alma mesmo, porque meu trabalho sempre foi muito voltado à criança, né, em especial, e durante essa minha jornada eu percebi que existia alguém que estava pedindo socorro, né, nesse processo e que não é tão bem visto, né, tão bem cuidado. E percebendo o desenvolvimento da criança e vendo que algumas coisas aconteciam que não era da melhor forma, ela não conseguia se desenvolver de forma plena, eu entendi que tinha alguém que precisava de tanto cuidado quanto ela, que é esse cuidador. E aí a gente pode considerar tanto pai, mãe, vovó, professor, não só né? o professor, né? Isso, bem amplo. Isso, porque ela está nessa rede, né, de apoio. E quando a gente olha, a gente tem aí números assim bem significativos, trazendo um nível de depressão altíssimo desses cuidadores, né, de dores, de pânico, de estresse. Então, tudo isso que está em volta da criança, claro que vai diretamente para ela. E aí surgiu esse projeto, né, que vem contemplar, eu diria assim, Dea, que é quando a gente tá no avião e caem as máscaras de oxigênio, né? Não sei se você já passou por isso, não, Dea. Nunca passou. Por favor. E aí a gente tem uma orientação, que essa máscara ela precisa ir para alguém primeiro, né? Isso. E eu coloco muito essa relação, porque se esse cuidador, ele não estiver bem, não estiver oxigenado, não estiver consciente e tranquilo, ele não vai saber conduzir, né, da melhor forma. E aí, a partir de muitos estudos, a gente vem olhando, e hoje eu diria assim, e aí, Lu, você faz o que assim? Eu diria que é uma missão, sabe? Que eu escolhi ideia. Hoje eu posso dizer que eu cuido da criança e do seu cuidador. E como é essa, de que base parte tudo isso? E aí, quando eu percebi isso, vieram assim, não, eu preciso fundamentar. Eu preciso fazer algo que é realmente sério, né? E que vai contemplar esse cuidador de uma forma integral, né? Que é toda a minha, de onde vem, o que rege a minha jornada.
E aí eu fui estudar, né, busquei referencial fora, né, do país e muito mais aqui, porque eu acredito que a gente tem que olhar para nossa cultura e nossa realidade e trazendo muitos estudos, né, da neurociência. Eu ia perguntar, foi com base na neurociência que tu partiu? Isso, Dea, isso. Eu sempre digo assim, eu estou neuropedagoga, eu estou psicomotricista, eu estou professora, porque quando a gente fala quem é Luna, eu sou. O sou é algo muito maior, né? E antroposofia. Isso, o que é isso? Você falou e eu fiquei com a palavrinha. Pois é, a antroposofia, ela tem assim um lugarzinho muito especial, né, pra gente olhar para esse cuidador. Nada mais é do que o estudo do ser humano. E aí a gente tem muito curso técnico, a gente tem muita orientação técnica, né, de tanto conteúdo, de tantas disciplinas, né, no nosso sistema educacional, mas a gente esquece de olhar para esse ser humano que é integral. E aí eu sempre falo assim, olha, antes de qualquer regra ou qualquer conteúdo, que os pais veem muito, né, qual a orientação que você dá, eu procuro saber como você está. É diferente, né? Não é sobre ter, é sobre ser. A gente precisa ser primeiro antes de qualquer coisa. E aí a antroposofia, ela traz esse olhar da humanidade dela, das nossas emoções, dos nossos valores morais e éticos, né? Então, quando a gente olha por esse ângulo, eu acho que a coisa flui muito melhor. Uma frase que me impressionou muito foi: se cuidarmos do início da história, podemos transformar a história toda. Como é que você acredita que focar na primeira infância vai fazer toda a diferença, né? Do ser? Ai, ideia é tão difícil assim falar, porque é tanta tão coisa, né? Mas eu vou. Tenta, vai lá. Quando a gente cuida, eu falo assim, eu trabalho muito com essa palavra cuidado. Eu não gosto de falar trabalho, eu vivo essa palavra cuidado, né? Porque o cuidado, ele nada mais é que atenção, foco, compromisso, responsabilidade, dedicação. Quando a gente pensa, a gente precisa cuidar de uma planta, a gente precisa colocar tudo isso, né? E quando eu falo de cuidado com essa fase inicial da vida, é porque a primeira fase de tudo, Dea, é sempre o mais importante. A fase da gestação, os 3 primeiros meses são os mais importantes, né? O relacionamento, a gente precisa estar ali naquela fase tão importante inicial. A construção de um prédio. Então, quando eu olhei para tudo isso que estava em volta, eu disse, meu Deus, o início da vida é a fase mais importante, eu preciso cuidar. Porque se eu coloco esse pilar estruturado, eu vou estar cuidando da vida toda. Então, todas as frustrações, todas as experiências, todas as demandas que a gente tem nessa fase, a gente leva para a vida, Dea, né? Verdade. A gente carrega com ela. Então, se eu cuido bem desse cristal, ele vai brilhar aí muito melhor, né? Na sua jornada. Verdade, que lindo isso. Como que você acha que o olhar cuidadoso para com os professores, a família e todos os que envolvem ali na educação da criança, ela pode realmente fazer uma grande diferença? Esse cuidador, né? E aí você fala do professor, do pai, da mãe, ele precisa realmente ter um olhar diferenciado. Por quê, Dea? A gente precisa entender que essa criança, o que vai nutrir e que vai fazer o diferencial na vida dela é o ambiente que ela está inserindo. Então, o ser humano, ele é composto por uma tríade. E aí não é Lu que está falando, são estudos, tá? Tá bom. A genética, a personalidade e o meio que ela está inserindo. E o meio, o social que ela tá, é o que ganha, assim, disparado do que ela vai... Uma porcentagem maior na formação. Total, Dea. Então, quem é esse meio? São os cuidadores. Ou eles facilitam ou não. Então, quando eu olho para ele, e aí foi isso que eu entendi, eu trabalhava criança, mas era 50%. Eu disse, não, eu preciso colocar os outros 50% aqui. E aí, olhando para esse professor, cuidando dessa forma integral, para esse pai, para essa mãe, para essa família, ela, consequentemente, a gente vai estar atingindo essa criança e colocando ela no lugar que ela merece. Nossa, não é tão simples assim, né? Muita coisa pra gente olhar. Isso. E aí eu te pergunto, que dica que a gente pode dar para quem está acompanhando, para poder se orientar melhor, como cuidar, como de repente buscar algum apoio, alguma ajuda? O que a gente pode falar para as pessoas? É tão especial essa pergunta porque quando as pessoas buscam isso, né, seja qual for a profissão, eu diria que é uma responsabilidade muito grande que a gente tem. E aí eu queria trazer aqui talvez 3 pontos que eu diria que são pontos chaves, que eu acredito que faz, que impacta de uma forma muito especial, né, esse cuidador. Primeiro, esse cuidador ele precisa sair do julgamento.
é muito cruel, né? A gente ter que ser perfeito e ter que fazer a coisa certa e a gente é responsável, mas somos humanos. Então, quando a gente desconstrói, tira esse peso que a sociedade coloca, né? E nós mesmos, né? A gente mesmo se cobra, tem que ser um exemplo, porque tem que fazer isso certinho, porque eu sou espelho. Até os filhos também falam, você também tem que me dar exemplo, que eu já escuto. Também, ideia. E assim, quando a gente é mãe e professor, né? Então assim, meu Deus, a gente precisa se colocar no lugar de humano, né? Então, primeiro de tudo, desconstrói. A gente tem a humanidade presente na nossa vida. E aí, outro ponto muito importante também é que a gente precisa observar mais, intervir menos com essa criança. Difícil. Isso, Dé, porque assim, a gente tem todas mais experiência que eles, né? Mas se a gente para observar, a gente vai aprender muito mais, né? Porque eles são aquela caixinha de surpresas, mas eles têm um repertório que vem desde a gestação. E quando a gente considera que é um ser que atua, que é um ser social, que é um ser agente desse processo, a gente vai sair muito da posição de que sabe tudo, sabe, Dé? Se surpreender um pouquinho. Isso, eu acho que a gente permite uma relação muito positiva. E a outra, eu diria que a gente precisa colocar mais liberdade, né, para essa criança. A gente tem uma mania danada de condicionar, de colocar isso. É ótimo rotina, é ótimo trazer uma vida, né, organizada, tudo, mas a gente precisa saber desfrutar do processo. E aí a coisa não fica tão pesada. Então, quando eu aprendo, né, quando eu me permito aprender com a criança, quando eu me permito sair do julgamento e desfrutar do meu erro, do meu acerto, a minha relação ela vai ser muito mais próspera. Porque eu estou mostrando que também eu tenho essa humanidade e ele vai ver, olha, eu posso errar também, né? E a coisa não fica pesada, Dé. Mas é tão difícil. Eu fico pensando assim, a gente tem que realmente se reconstruir, assim, todas as nossas ideias do que a gente está fazendo certo ou não. E isso é porque a gente vem num sistema, né? Repetindo padrão. É isso, a gente vem meio que no automático. Eu aprendi assim, sem querer. Às vezes a gente faz coisas que a gente diz, eu não faria. Sim. Porque vem repetindo padrão. E é complicado você se desconstruir para poder, né, se colocar em outro ponto de vista. E é exatamente isso. Como a gente escuta tanto, já todas as outras coisas a gente já sabe, né? Das orientações, da parte mais técnica, mas quando a gente fala, olha para você, olha para dentro, trabalha as tuas questões, né? Para poder você ser melhor. Simplesmente ser melhor um pouquinho a cada dia. Sim. Tem um professor, Dé, que é o professor José Pacheco. Ele é, assim, para mim é uma referência muito grande na área da educação, e ele fala o seguinte, que traz muito sentido. Eu vou falar do cuidador como pai, mãe, professor. O cuidador, ele não ensina o que sabe, ele transmite quem ele é. Né? Então, assim, ensinar a gente ensina todo o tempo, inclusive o Google ensina a gente, né? Ensinar o livro ensina, mas você transmitir quem você é, eu diria que é o X da questão. E a tem alguns professores que as pessoas, que os alunos se apaixonam, e tem outros que perfeito, né? Talvez não tenha um encontro aí. Legal. Isso. Que bom, adorei a nossa conversa. Amei, Dé. Quanto ensinamento, quanta coisa bacana. Acho que deixou aí muita interrogação também. Será que eu tô indo por aqui? Tá certo, né? Acho que foi bacana demais. Obrigada. Te agradeço, viu? Acho que vale mais conversa também, né? É um assunto muito amplo e muito necessário, realmente. Então, te agradeço por esse espaço, por estar aqui dividindo um pouquinho do teu conhecimento com a gente. Obrigada, viu? Um beijo, te admiro demais, você sabe disso. Eu falo isso o tempo todo. Mas eu acho que a gente tem que valorizar e colocar, assim, os pontos de luz, né, na vida da humanidade. Então você é uma referência e te admiro, e parabéns por toda a tua jornada, tá? É isso, eu te agradeço. Um beijo. Obrigada. É isso, gente. Espero que tenham gostado. Acho que ficou aí uma pontinha, né, de dúvida, de repensar como é que você está lidando com sua criança e consigo também, né? Acho que é isso, é se rever. Bom, a gente se vê na próxima semana. Vejo vocês lá.